Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Aeropod. Eu sou o André e hoje temos connosco o Pedro Chen, um convidado com um percurso super recheado e verdadeiramente impressionante. Pedro, desde já, obrigado por teres aceitado o nosso convite em participar no Aeropod. Obrigado a vocês. O Pedro encontra-se atualmente a estagiar na Agência Espacial Portuguesa e hoje teremos a oportunidade de explorar a sua jornada académica, que começou com a licenciatura em Engenharia Mecânica aqui no Técnico e terminou com o mestrado em Engenharia Aeroespacial na ISAE Superaero. Ao longo do seu percurso, o Pedro participou em vários projetos, nomeadamente o RED e o PSEM aqui no Técnico, e teve ainda a oportunidade de adquirir experiência na Agência Espacial Europeia, a ESA. Pedro, ao contrário da maior parte dos nossos convidados, tu não entraste no técnico, pela via da engenharia aeroespacial, mas sim pela via da engenharia mecânica. Fala-nos um pouco dessa escolha e de como é que vieste parar aqui ao técnico, a esse curso. Sim, uma vez mais, obrigado por me receberem, pelo convite, é um prazer estar aqui. Respondendo à tua pergunta, não foi exatamente uma primeira escolha, mas sim uma segunda. Eu, na altura, candidatei-me para a Engenharia Aeroespacial como primeira escolha, mas não tive média no secundário. Por pouco, já não sei exatamente quanto, mas por pouco. No entanto, uma vez em mecânica, aproveitei a licenciatura e, olhando para trás, tive uma boa experiência em engenharia mecânica, gostei bastante e não impediu nada, por exemplo, como vamos falar a seguir, de participar em projetos da área da aeroespacial e de seguir a via da aeroespacial e, portanto, diria que não prejudicou em nada o meu percurso. Pelo contrário, acrescentou. Se há algo que posso dizer é que acrescentou, porque de facto diferencia-me também na área. Certo, certo. Faz todo o sentido. Ah, Ainda durante a licenciatura envolveste em vários projetos, nomeadamente o RED, tal como nós pertence ao Aerotech, e também o PSEM. Fala-nos um pouco da tua motivação para entrar nesses núcleos e o que é que achavas que te dariam enquanto jovem estudante. Sim, por acaso o Red é engraçado porque eu não conhecia, lá está, como eu era aluno de Engenharia Mecânica, não conhecia os projetos em detalhe da área da aeroespacial, se calhar sabia um ou outro, mas eu sabia que ia haver a Semana Aeroespacial em 2019, portanto, em pré-história, exato. Em 2019, sabia que ia haver essa feira, eu participei nas conferências e depois nas bancas fui visitar e fui ver que projetos é que havia e de repente apareceu-me um projeto com um rocket, uma fuselagem do rocket e uns tipos a dizer que queriam lançar e que já tinham lançado um pequeno, que na altura era o Pilot, que se calhar as pessoas sabem, mas foi o primeiro dos primeiros rockets que o Red lançou. E o que é facto é que eu que já andava à procura de um projeto para me juntar e para trabalhar, percebi que era aquele. Desde quando falei com, na altura, os fundadores do projeto estavam na banca, falei com eles, percebi que era o projeto que eu queria estar. E foi o projeto que me candidatei em 2019, quando entrei. E pronto, e fiz o meu percurso aí. O PSEM, na altura, também foi bastante interessante. Eu tinha muitos amigos no PSEM e que me recomendaram vivamente o projeto. E eu, como também tive cadeiras de mecânica dos fluidos e estava a gostar bastante daquilo que estava a dar, tanto mecânica dos fluidos 1 como mecânica dos fluidos 2, que também abrange a parte da aerodinâmica. Juntei-me à equipa de aerodinâmica do PSEM e gostei bastante do ano em que estive lá, que coincidiu também com o Covid, portanto a experiência não foi tão boa, mas dentro do projeto a experiência foi muito boa e as pessoas, gostei muito das pessoas que lá conheci. Muito bem. Estavas a falar precisamente dessa entrada, no RED, sendo tu aluno da Engenharia Mecânica. Como é que foi como é que foi essa entrada? Foi uma entrada suave? Não conhecias ninguém ou quase ninguém, suponho. Exato, eu não conhecia ninguém. Eu, se bem me lembro, era eu e outro rapaz, o Gonçalo Maia, que também foi o meu predecessor como coordenador do projeto, que ele era da eletrotécnica e lá está, tal como eu disse, agora foi muito ao caso, mas uma vez lá dentro eu quis provar ao máximo que não era por ser de outro curso
que era menos que os outros, e fui fazendo o meu trabalho. Não entrei na altura na equipa de estruturas, quando foi o Aurora 1, depois consegui mudar para a equipa de propulsão, que era mesmo aquilo que eu queria trabalhar, e depois fui fazendo o meu percurso do projeto até eventualmente chegar a coordenador, e pronto, de certeza que iremos falar agora em seguida. Sim, 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 exatamente. Ia primeiro falar do ponto em que, ou seja, tu entraste, pronto, entraste no RED, e para a equipa de estruturas inicialmente, depois fizeste a mudança para a equipa de propulsão, e passado algum tempo assumiste a liderança dessa mesma equipa. Ah, como é que foi essa transição para um papel mais de liderança? E nesse período sentiste que os objetivos, enquanto team leader, sentiste que os objetivos da equipa foram atingidos? Bem, eu juntei-me à equipa de propulsão quando foi dos Aurora, e na altura trabalhei nesses testes estáticos, e depois quando foi para assumir a liderança da equipa penso que foi uma transição natural, até porque eu fui dos poucos que tinha ficado na equipa, e a minha primeira preocupação foi mesmo montar uma equipa mais forte possível. Na altura recrutámos pessoas muito capazes que vieram a desempenhar funções muito importantes no projeto e que iniciaram as suas carreiras de forma brilhante, e o desafio foi mesmo de montar pela primeira vez, de construir um motor sólido para o Rocket Blimunda, que foi a primeira participação a sério, se não contarmos o do European Rocketry Challenge 2020. A competição de 2021 foi a primeira competição a sério, e o principal desafio foi mesmo esse, porque era uma coisa nova em termos de testes, de relatórios, era toda uma outra dimensão. Profissionalizar o projeto, como lhe chamamos, e também podemos falar disso mais à frente, mas sim, e creio que foi com sucesso, porque na altura, pelo menos o Blimunda, o motor funcionou, que era o nosso objetivo, e com esse know-how depois também veio que adquirimos no Blimunda, depois conseguimos também aplicar no que veio a seguir no Baltazar. Certíssimo. Ahm, Como já vinhas a dizer há bocado, 2 anos e meio após te juntares ao projeto, acabaste mesmo por te tornar coordenador. Ahm, Foi um momento de orgulho para ti, e como é que descreves, como é que descreves o desafio de gerir um projeto com mais de 70 membros e parceiros internacionais? Foi eu Foi difícil começar. Eu hesitei um pouco ao início, mas depois, uma vez decidido que queria ser coordenador do projeto, não voltei atrás. E o que é verdade é que eu começaria por dizer que a experiência do Rock 2021 com o Blimunda foi bastante importante, porque nós entramos lá a pensar que, ok, o nosso rocket não é nada especial, os outros devem ser 1000 vezes melhores, e saímos lá com a impressão, apesar de termos ficado em penúltimo lugar, nada a dizer, mas ficámos mesmo com a impressão que ganhámos, foi mesmo que nós conseguiríamos chegar ao nível do que os outros estavam, só precisamos de trabalhar mais, mas que o potencial estava lá. E eu percebi isso nessa semana em Ponte de Sor, em 2021, e a primeira coisa que eu pensei é, como coordenador, eu tenho que fazer com que as pessoas nunca se esqueçam disso. Qual é? Apontar para cima e nunca fazer com que a equipa toda não se esqueça do objetivo final para o ano a seguir, que era ganhar a categoria dos sólidos de 3 km. E para isso eu convidei, na altura não existia a posição de diretor técnico, convidei o Afonso, e que a verdade é que o Afonso nesse ano foi também imparável, foi a alma do projeto nesse ano. Por acaso acabámos os dois por ir para a Super Euro também, e, pronto, e montámos uma equipa muito forte, com a Carmen em estruturas, com o Nelson em eletrónica, o Pedro Silva e o Luís em propulsão, etc. A Leonor também no marketing, e enfim, e foi durante esse ano, foi exatamente liderar pelo exemplo, mostrar o caminho, e o potencial estava lá e concretizou-se no final, e saí do projeto com essa nota alta do Baltazar de ter ganho a categoria dos 3 km.
sólidos. Muito bem, muito bem. Eh, Apenas para terminar então o capítulo Red, que já percebemos que teve uma importância substancial no teu percurso. Tu tiveste a oportunidade de participar em vários lançamentos, cinco para ser mais preciso. Acredito que tenham existido naturalmente muitos momentos marcantes ao longo dessas competições, mas queria te perguntar se existe algum em particular que te tenha marcado de uma forma diferente, que possas partilhar connosco. Sim, se há lançamento, eu acho que o Baltazar eu tenho que pôr no top um porque, para além de ter sido o único que me fez chorar, foi um momento de. Foi o, o apogeu, usando um termo de Rocketry, o apogeu do meu percurso no Red de 3 anos e meio e pensar que valeu tudo a pena e foi muito satisfatório e é algo que eu vou levar para sempre, ainda por cima a história toda. Eu e o Afonso, como eu mencionei, ele estava na Spire também, nós fizemos uma surpresa à malta para o lançamento, porque nós tivemos que sair do projeto mesmo antes da competição para ir Ok. para Toulouse e, e toda a malta estava toda contente de nos ver e conseguimos o facto de conseguirmos desfrutar disso todos juntos. Depois, quando foi para receber o prémio, nós já estávamos de volta a Toulouse, mas lá está. O lançamento em si foi perfeito e é um dia que me vai ficar para sempre em outubro de 2022. Hum, Espetáculo. Ah, Passamos agora ao capítulo ESA. Ainda na licenciatura participaste num curso de Introdução ao Direito Espacial da ESA Academy. Conta-nos como é que surgiu essa oportunidade. Sim, é engraçado. O meu tio trabalha na OIMETSAT, trabalha, pronto, a parte alemã de satélites. E ele enviou-me aquilo uma vez, tipo, olha, já viste isto? Parece engraçado. E eu, ok. E o que é facto é que eu sempre tive um gosto bastante grande por relações internacionais e história, e o facto desta área de direito espacial relacionar o espaço com essas outras duas que eu acabei de mencionar pareceu uma combinação ótima. Eu candidatei-me, fui aceito e tive, na altura, eu lembro-me de voltar a Portugal e pensar, isto foi incrível, foi das semanas mais intensas que eu tive, eu aprendi imenso, fiz imensos amigos até hoje. Um dos meus melhores amigos é o Connell, que é irlandês e que a amizade foi de lá, conhecemos Que lá engraçado. e voltámos a cruzar mais tarde na Spiro, por acaso, e ele ainda está lá a fazer um PhD. Mas sim, foi assim, foi por acaso, outra vez. É destas coisas que uma pessoa tem que aproveitar. E valeu a pena e foi das experiências mais marcantes durante o meu percurso académico, sem dúvida. Boa. 2 anos depois, voltaste a participar num curso Sim, desta vez sobre a operação de satélites. sim. Fazendo a ponte com a pergunta anterior, que valências é que dirias que adquiriste, além das valências técnicas, ao participares nesses cursos da Agência Espacial Sim. Europeia? Infelizmente, ao contrário deste de Direito Espacial, que foi em 2019, este foi em 2021, plena pandemia, e portanto foi online. Mas, por outro lado, como é óbvio, apesar de não ter tido o contacto com os professores e com os outros participantes no curso, deu-me uma perspectiva diferente, até porque na altura ainda estava a fazer a licenciatura em Mecânica, portanto deu-me insights a coisas que eu ainda não tinha aprendido, que se calhar outros colegas de aeroespacial, tanto na licenciatura como no mestrado, já tinham tido, e que me valeu depois mais tarde para o mestrado, inclusive. Ou seja, o facto de já ter estudado, já ter passado por esses assuntos, foi bastante importante. Uhum. Boa. Dado o teu percurso, a paixão por aeroespacial era notória e optaste mesmo por fazer o mestrado em aeroespacial na ESAI Superaero. Foi uma decisão fácil para ti e conta-nos também como é que foi essa experiência em Toulouse. Sim, foi uma decisão bastante fácil, porque eu sempre quis, lá está, sempre tive essa paixão pelo espaço, achei que, ok, uma vez feita a licenciatura em Engenharia Mecânica, queria mesmo fazer um mestrado em aeroespacial e, por outro lado, eu gostava de ter uma experiência média duração, digamos, pelo menos, uma experiência a sério lá fora. E a Spire, tinha amigos que tinham estado lá ou que estavam lá naquele momento e recomendaram a faculdade e eu não hesitei quando entrei.
não hesitei e aceitei logo. E A tua experiência? da experiência. Não, adorei tudo, primeiro de tudo, a cidade onde está a Exaspero. E a experiência foi fantástica em termos de portas que me abriu para o futuro, das amizades que ficaram também, dos momentos que lá passei. E o que é verdade é que sinto que me deu oportunidades, abriu portas que de outra forma não teria aberto. E lá está, o estágio que eu fiz na agência, por exemplo, a seguir, acho que também derivou muito dessa experiência que eu tive na Sepera. Ok. E acho que é algo que, olhando para trás, se tivesse que fazer outra vez, faria sem hesitar. Ok, ok. E agora perguntar-te precisamente acerca desse estágio que fizeste no final do mestrado na ESA, que teve a duração de 6 meses aproximadamente, e que teve foco no transporte espacial do futuro, nomeadamente ao nível da propulsão. Fala-nos então um pouco desse estágio e do papel que desempenhaste também. Sim, eu para fazer o meu estágio de fim de estudos, para completar o mestrado, lá está, fiz esse estágio que tu mencionaste, mudei-me para Paris e para onde estão os headquarters da ESA, e integrei a equipa de FLPP, que é Future Launches Preparatory Program, e como tu introduziste bem, estive focado nas tecnologias de propulsão e o foco deste estágio foi essencialmente esse de contribuir para o roadmapping de tecnologias de propulsão a seguir, muito foco em tecnologias de high risk, high gain, da aposta de muito contacto com a indústria, muitas reuniões, avaliação também de propostas em termos de tendering competitivo, de propostas em concursos da ESA. Sim, e aprendi bastante, foi um insight muito bom, uma introdução muito boa ao trabalho, ao mundo do trabalho, e sinto que aprendi bastante e foi também lá está, vai-me abrir portas para o que vier a seguir e já abriu entretanto. Gostei bastante e sempre que vou a Paris passo por lá para ir almoçar com a minha antiga equipa, porque de facto são impecáveis. Boa. Ahm, Terminada a tua jornada académica, aproveitaste para viajar um pouco e encontraste agora a estagiar na Agência Espacial Portuguesa, na área de Space Transportation. Para quem nos está a ouvir, podes explicar o que significa exatamente este conceito e qual tem sido o teu papel, portanto, neste âmbito? Sim, portanto, Space Transportation é, tal como o nome diz, transporte espacial, inclui não só, às vezes uma pessoa tem tendência para pensar que é só os rockets e os foguetões, mas não é só, também inclui Space Transportation, por exemplo, e neste caso Portugal também está envolvido num projeto de Space Transportation que é o Space Rider. Convido-vos a investigar, a pesquisar no projeto da ESA, e que inclusive recentemente foi anunciado que a primeira aterragem do Space Rider vai ser feita em Santa Maria, onde está localizada a sede da Agência Espacial Portuguesa, e eu tenho o estágio de muito curta duração, portanto é 3 meses, e tenho acompanhado esses projetos e acima de tudo, e que é engraçado para fazer este full circle do que nós já falámos, tenho também um foco muito grande na organização do ARROC, de avaliar as equipas e lá está, e de fazer tudo o que está dentro da organização do ARROC. E foi assim, também foi um dos motivos pelo qual surgiu este estágio, foi também porque era 3 meses e eles sabiam que eu já sabia do que é que se tratava, eu conseguia me encaixar bem, e é engraçado agora estar do outro lado. E também o motivo da curta duração do estágio é mesmo para o que vem a seguir, porque eu vou fazer o Space Studies Program, organizado pela International Space University em Seul, na Coreia do Sul, este verão, e inclusive e agradeço bastante à Agência Espacial Portuguesa por me ter apoiado também nesta aventura, vai ser os próximos meses.
Muito bem. Ia-te perguntar como é que tens sentido a trabalhar no setor espacial em Portugal depois de teres vivido toda uma experiência fora e, e se tens sentido orgulho em contribuir para o crescimento do nosso país nessa área tão distinta. Sim, eu tenho apreciado bastante estar de volta. É estranho trabalhar só num ambiente só em português. Uhum. Já estava habituado a estar em volta de muitas línguas, especialmente o inglês e o francês, pronto. Mas tenho apreciado bastante e há, como tu disseste, há esse sentimento de missão e de sentir que se está a contribuir para um desígnio nacional. Pá. Sim. Acho que é bastante importante e recebi um acolhimento na agência inigualável e tenho apreciado bastante o meu tempo lá. Aproveitar agora este último mês do estágio. Pedro, ia-te pedir agora que nos dissesses uma ambição tua para o futuro. Sim, eu diria que a minha principal ambição para a minha carreira é mesmo de contribuir para o papel de Portugal e, por consequente, da Europa no espaço. Neste mundo em que vivemos, sinto que é importante darmos relevância a isso e sinto, dá para ver o ar dos tempos, não é? E acho que a contribuição de nós vamos ter um papel bastante importante nos anos que vêm e essa é a minha principal ambição. Muito bem. Hum, Tens algum conselho para alguém que esteja a pensar em entrar no técnico ou que até já esteja cá e que tenha um gostinho especial pelo espaço? O meu principal conselho é envolvam-se em projetos fora do currículo, porque essa vai ser a primeira experiência que vocês vão ter de trabalho. Vai ser, o mundo do trabalho é extraordinariamente parecido ao que aquilo que se vive na faculdade, diria. E é uma experiência valiosa e que é bastante valorizado em termos de recrutamento, porque vocês vão para uma entrevista e o que é que vos distingue? É precisamente essas experiências que vocês viveram na pele nos projetos, que às vezes são exigentes, não digo que não, e que é preciso muita dedicação e gosto pelos projetos, mas no futuro vale a pena e no meu caso, sem dúvida, eu tenho a certeza que não fiz este percurso que fiz até agora se não tivesse passado pelo RED. Acho que é uma parte incontornável do meu trajeto e tenho a certeza que várias pessoas, pelo menos da minha geração do RED, digamos assim, vão dizer o mesmo. Foi aquilo que foi uma experiência que levaram para as carreiras delas e é uma experiência que as destaca naturalmente. Uh, sim, eu diria que é isso. Envolvam-se, não tenham medo. Até podem mudar de projetos, mas tenham essa experiência e criem essa primeira. No fundo, acaba por ser quase uma primeira rede de contactos. Vá? Essas pessoas que vocês trabalharam nos projetos e que mais tarde serve-vos como network também. Uhum, certo. Ok. Hum, por último, mas não menos importante, a pergunta da praxe, o que dirias ao Pedro que acabou de entrar no técnico? Desfruta, não ponhas demasiada pressão em ti próprio e aproveita estes anos em que cá estás. Não volta. Lá Uhum. está. Eu sei que é um clichê, mas é isso. As pessoas às vezes metem demasiada pressão em nós próprios, eu não sou exceção. Uhum. E acho que é importante, acima de tudo, é a tranquilidade e uma pessoa desfrutar o momento. Acho que sim. É bom planear, mas acima de tudo é bom desfrutar o momento, a cada momento que passa. Não pôr demasiada pressão em cima de nós próprios. Sim, Muito bem. Pedro, foi um gosto ter-te cá connosco. Mais uma vez, obrigado por teres vindo e muitas felicidades para o futuro. Tenho certeza que será brilhante. Lá em casa, espero que os nossos ouvintes tenham desfrutado da conversa e até ao próximo episódio. muito obrigado.